Olá, boa tarde. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023. Acabamos de sair de um psicodrama público online e o tema foi Feliz Eu Novo, dirigido pelo Robson Donizete e pela Nicole Bagagini como ego auxiliar. E convidei aqui para participar da entrevista, convidamos o Carlos Rodrigo e a Inês Peters. Eu sou a Val Barcelos, fui anfitriã desse dia. O Robson e a Nicole propuseram um aquecimento, citaram o Drummond de Andrade em duas poesias, citaram a música do Lulu Santos, Como uma Onda, que trata dessa transformação, dessa renovação, como o mar que vai e vem e sempre transforma. Fizeram um aquecimento com os olhos fechados, um aquecimento interno longo para a localização de cenas a serem trabalhadas, como um aquecimento específico. E agora eu vou passar a bola aí para o pessoal falar aqui um pouco, o pessoal que estava presente na sessão, comentar um pouco como sentiu, que momentos ficou desconfortável, em que momentos se envolveu mais, ou se divertiu, ou enfim, comentários gerais. Podemos começar com Carlos? Tá bom. Acho que o que me chamou muito a atenção foi uma cena que trouxeram no grupo, que é uma cena de trabalho, onde tem uma pessoa que tem que ser incluída, né? Se eu não me engano, era uma pessoa com deficiência. E, e aí tem um gerente que ele acaba priorizando muito mais a produção do que tentar integrar essa pessoa, né? E também tinha uma moça de outro setor que a pessoa com deficiência, tipo, num primeiro momento não achava meio chato, mas é porque gostava dela, né? E aí começou a cena, me chamou muito a atenção um momento que o, o cara que tinha deficiência, ele manda uma mensagem, né, para a moça do outro setor que gostava, e há uma falha de comunicação, ele entende que ela está interessada também, e ela não estava, e aí acaba se declarando em casamento para ela, ela acaba recusando, né? E para mim eu acho que o que me toca, né, é essa questão das relações humanas, né? A dificuldade que às vezes a gente tem, né, de entender o que o outro está falando, né? Está pensando, por enquanto, eu acho que nós não desenvolvemos, enquanto seres humanos, a habilidade de telepatia, né, consciente, mas é, eu, eu- me chama a atenção nessa questão assim de que às vezes a gente acredita que o outro está querendo falar uma coisa e na verdade está falando outra, né? E saio desse psicodrama é, achando interessante a espontaneidade do personagem, assim. Eu acho que eu queria pegar um pouquinho dessa espontaneidade de chegar e falar as coisas, né? Não ter esse medo, assim. Obrigada, Carlos. Depois, se você quiser colocar algo mais, é só pedir. Inês, poderia comentar? Obrigada pelo convite, é bem legal estar aqui. E, assim, foi uma experiência muito interessante, uma troca de um olhar de Feliz Eu Novo como uma passagem muito sutil, muito delicada, de um momento de uma certa rigidez, uma certa estrutura mais protocolar de contato, de comunicação, e que se desconectou rapidamente, assim, com um movimento de acolhimento, de espontaneidade, de reconhecimento do outro como alguém com dificuldades, tanto quanto todas as outras pessoas. Então, quando a gente fala de inclusão, me parece um pouco isso, né? Parece que só o outro que precisa ser e se sentir incluído. E, na verdade, todos nós temos essa necessidade, né? E eu senti que viver esse momento, essa cena, foi muito importante porque tocou profundamente
uma experiência minha, né, de que num determinado momento eu me percebi com um olhar mais ampliado, com uma espontaneidade, com uma abertura maior para acolher a dificuldade do outro, né? Então, muito rica, a interpretação dos colegas foi muito, muito viva, né? E trouxe, então, essa percepção de que o eu novo está o tempo todo para ser praticado, para ser percebido, né? Muito mais do que para ser proclamado como algo assim marcado, com dia marcado, com modelos, né? A gente está aqui para viver, né? Para viver o eu novo todo dia, hoje. Obrigada. Muito bom, Inês. Obrigada pelo teu relato. Nicole, poderia falar? Sim. Bom, acho que eu começo desde o convite do Robson para fazer parceria com ele, que eu prontamente aceitei, a gente vem fazendo trabalhos juntos, e acho que eu vou sentindo essa afinação com você, e foi interessante, assim, porque a gente combinou mais ou menos algumas coisas, mas o Robson falou assim, não, mas vamos lá, tinha umas surpresas, assim, né? Então, eu fiquei assim, bom, então eu tenho meio que dançar junto ali, acompanhar e tal, né? Mas sempre rola, assim, né? Esse frio na barriga, assim, antes do trabalho eu estava meio tensa, fui ler uns textos de psicodrama para me aquecer. E, assim, Robson, admiro assim, a sua coragem, você se jogou. Eu fiquei um pouco tensa quando, depois do aquecimento do psicodrama interno, tal, que o grupo ficou em silêncio. E aí eu pensei, meu Deus do céu, será que ninguém vai se manifestar? E aí eu falei, né? E aí, gente, vocês ficaram no cochilo, que era uma frase, né? E aí a Inês prontamente ali começou e tal, e o Robson foi trabalhando e foi surpreendente, assim, o encadeamento das cenas, a multiplicação, enfim, foi muito, muito, muito bom. O que você está sentindo agora, Nicole, saindo assim? Acho que há um certo alívio, uma gratificação, estou alegre, estou alegre. Sai com mais energia. Entrou com mais um receio, assim, um medinho, e saiu feliz, aliviado e feliz, que deu certo, é isso. Robson? Bom, eu fico muito feliz e sempre com mais vontade, né, de estar junto com a Nicole, com o grupo, de dirigir outros psicodramas. É algo muito gostoso, né, que a gente sai transformado. Acho que tem a questão de eu trabalhar na minha própria terapia, essa questão de arriscar mais. Claro, é o arriscar estudando, tem a teoria, tem momentos que não tem o controle, mas tem um caminho, não é se jogar do nada, né? E também depois, né, do falecimento do meu pai, a gente começa a perceber que a vida é muito frágil, né? E tem momentos que a gente precisa realmente encarar. E depois que eu tive que passar por esse momento, cuidar da parte administrativa com a minha irmã, então eu falei, peraí, mas se eu vivi isso, né, então por que eu não posso viver outras coisas? Então, eu acredito que é um feliz ano novo muito forte, né? De vida / luto. Mas no trabalho como um todo, eu fiquei muito feliz que a Nicole aceitou o convite, né? A gente tem estreitado esse relacionamento e avançamos, no meu entender aí, e eu achei bacana, né, do tema, um tema intimista, um tema já profundo, né, não feliz nós novos, né, eu novo, então já, né, mexe. E no começo do encontro, quando algumas pessoas estavam com câmeras fechadas, eu fiquei imaginando, putz, o tema já traz isso, a forma, vamos sutil, mas vamos convidando, vamos respeitar, também não vamos invadir o espaço, então eu fiquei pensando muito nisso. E aí as coisas foram fluindo, né, de falar do ano, do carnaval,
as pessoas foram participando, falando um pouquinho, então esse aquecimento inespecífico verbal foi bem bacana, as pessoas foram se engajando no trabalho. Aí foi avançando para a poesia, né, do Drummond, falando um pouquinho, aí veio a música do Lulu, que aí eu já senti mais dificuldade, né, porque no outro psicodrama que a gente dirigiu, que era o outro tema, as pessoas cantaram, né? O Carlos estava junto também. Então, nessa, alguns sabiam, estavam tímidas, falei, não, vamos repetir aqui, vamos puxar. Então, tipo, exigiu um balanço maior. E aí, depois dessa parte, as pessoas foram interagindo um pouco mais. Veio o momento que a Nicole fez muito bem, é dentro de você que cochila, foi sensibilizando, trabalhando no emocional, né, iniciador. E depois veio aquele momento de conectar com o corpo, que foi o que eu pensei assim, falei, para ser mais essência, mais verdadeira, a gente precisa buscar vir pelo corpo. E aí, como acho que a Valéria comentou, né, foi algo, imaginei um pouco mais longo, mas importante, não sei se passou ou não do ponto, mas até de eu me sentir, eu fechei os olhos e me conectar. E depois, quando veio o momento do silêncio, né? Aí eu lembrei e falei, vamos segurar, né? Eu ia perguntar alguma coisa na hora que a Nicole falou, mas esse silêncio quer dizer algo. E aí a Inês compartilhou um pouquinho da história dela. Eu achei bonita o que você comentou. Achei que dava para explorar, não sabia o que vinha, mas dava para explorar. E aí eu falei, vou, não foi porque foi a primeira, mas falei, dá para explorar, veio e depois a gente vê o que pode desembocar, né? Falei, vamos ver, né? A primeira ali é um pontapé. E aí eu percebi, Inês, que você tinha conseguido ter essa sutileza, né? Com o personagem que a gente utilizou, que era o Lico. Não sei se era o Lico, era outro personagem. E então eu falei, então aqui ela conseguiu fazer isso, né? Mas em que e aí eu estou tentando lembrar, eu esqueci agora, se vocês puderem me ajudar a lembrar. Como é que foi para partir para outra cena? Agora eu estou esquecido dessa parte. Eu falar? acho que foi... Fala, Inês, desculpa. Eu sinto que foi assim, no momento em que eu fiz a narrativa de que eu tinha tido essa percepção, né, essa viradinha de chave, você trouxe o outro personagem de quem a gente estava falando, né, que era o Fernando, né? E aí, como é que o Fernando está se sentindo ali, naquele lugar, então? O Lico está se sentindo de tal forma, a Inês está se sentindo assim, e o Fernando está se sentindo como? Né? E aí a gente trouxe o Fernando para falar dele, quem ele era e tudo mais, e depois Desdobrou a cena, na desdobrou a Karen, cena. né? Isso. Obrigado, Inês, por ter lembrado. Eu fiquei pensando muito na questão do conflito, né? É bom quando a pessoa consegue fazer algo e evoluir, mas o conflito é o que está ali no psicodrama e a cena para poder explorar. Então, eu fui por esse caminho, pedindo para inverter sempre com o personagem. E aí, depois, aquele momento foi um momento forte, falei, quem mais já se sentiu assim, né? Não tendo esse retorno da mensagem e tal. E aí veio o momento, né, do outro personagem, uma outra pessoa assumindo outro personagem. E aí eu falei, então vamos explorar. E, e eu senti que passou rápido, assim, o horário. Eu vi, assim, depois eu olhei, estava concentrado. Eu falei, dá outra cena? Não dá. E eu acho que é meio de ir sentindo e deixando as coisas rolarem, não sei. Acho que foi muito legal. Vou comentar um pouco também. Tá. Acho que tiveram algumas frases, eu anotei algumas aqui. Uma pessoa que falou que quando criança lembrava da virada do Ano Novo, que, assim, de um jeito. Tinha a ceia do coiso, ela falou feito criança, tinha a ceia do coiso, que era a ceia do Réveillon, aí os adultos ficavam se beijando, se cumprimentando, a gente tinha que beijar aquele monte de tia, um monte de parente, não sei o que e tal, porque tinha virado o ano, né? Aí teve uma outra frase que ser espontâneo assusta, que eu achei muito interessante, ou seja, você se arriscar com uma nova conduta, uma nova resposta para uma mesma situação, assusta, porque você também não sabe onde vai dar. Você não experimentou fazer aquilo ainda, ou falar daquela maneira ainda, né? Então, o novo assusta sim, o espontâneo assusta sim,
mas ele é mais abrangente do que o protocolar. Também teve um momento que falava assim, nossa, tem que ter um protocolo sempre para chegar numa gatinha, para, né, para mostrar que você está interessado, para paquerar e tal, tem um protocolo. E essa pessoa que foi citada na cena era uma pessoa que tinha uma certa deficiência, então ia direto e reto, ia na lata já, tipo, quer casar comigo, em vez de falar, oi, vamos sair, quer casar comigo. Então, isso tudo foi engraçado, né? E é isso, assim, de vivemos muito protocolos, é verdade, como é difícil ser espontâneo, como assusta, mas é dos protocolos, muitos deles que a gente tem que se livrar, né? Não digo para ir numa situação de um jeito inadequado, atravessar, desrespeitar, não é isso, né? Mas eu gostei muito, Robson, do teu comentário aqui na entrevista, que depois de uma perda tão significativa, a gente se enche de coragem, porque tudo fica fácil, porque perder alguém querido é o mais difícil. Daí, se arriscar num psicodrama, se jogar, é de novo a gente se testar e se experimentar forte e corajoso, apesar da perda. É isso que eu quero dizer. Parabéns para você e para a Nicole, para o Carlos, para a Inês e para mim. Vamos terminar? Sim, sim. Beijos. Pessoal, até o próximo. Tchau, Até o tchau. próximo. Valeu.